Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje é sexta-feira, hoje é dia do nosso Papo Espiritual com a sensitiva Márcia Fernandes, com o apresentador Jorge Lordello, que também é um estudioso dos assuntos espirituais. E tem assuntos muito, mas muito interessantes mesmo, envolvendo inclusive o mundo artístico, que vai ser muito legal a gente poder conversar aqui com a Márcia, ouvir a opinião do Lordello e analisar essas histórias sob um ponto de vista, não é? Não só tão materialista, mas uma coisa realmente que nos remete a um outro plano, que é justamente o plano espiritual. Então, daqui a pouquinho, a Márcia Lordello aqui com a gente para nós começarmos o nosso papo espiritual de todas as sextas-feiras, tá? Olha que já estão aqui os nossos convidados, o Jorge Lordello. Boa tarde, Lordello. Boa tarde, Soninha. Tudo bom? E aí, Márcia? Não precisa levantar, não. Tá linda, 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 Você né? também. Obrigada, querida. Olha aqui, a gente tem muita coisa para comentar hoje, inclusive hoje aqui no nosso Papo Espiritual, a Márcia e o Lordello vão falar sobre esse acidente que está nas manchetes dos jornais, não agora, mas daqui a pouquinho, tá? Porque, olha, é o acidente, não é, com o ônibus na estrada Mogi-Bertioga, a estrada que leva ao litoral aqui de São Paulo, o ônibus da morte. Hoje começou o sepultamento já de 7 dos estudantes, porque foram um total de 18 estudantes mortos. Ônibus com o universitário tomba, mata em rodovia. São Sebastião faz velórios coletivos, quer dizer, são só manchetes extremamente dramáticas. O jornal O Globo trouxe sonhos interrompidos numa curva, com o retrato de vários, as fotos de vários, né, desses universitários. E assim, olha, muita coisa, muita coisa. Tem uma manchete, inclusive, que me comoveu particularmente, falando dos passageiros batalhadores. Eles eram todos batalhadores, né? Então, aqui diz assim: da corretora que sonhava ser psicóloga ao pedreiro que viraria engenheiro, vítimas da tragédia suavam de dia e percorriam mais de 200 quilômetros para estudar, para terminar assim, para essa viagem que não teve um fim, essa viagem de volta para casa depois de um dia duro de trabalho, depois de uma noite de estudos e tentando chegar em casa com frio, cansado, encarando chuva, encarando neblina, não é? Infelizmente, encontraram a morte. Essa história também tem um lado sobrenatural por si só, não é? Esses desencarnes coletivos trazem um choque muito grande, muitos questionamentos, mas essa história tem um outro lado mais impressionante ainda, porque exatamente no dia 8 de junho de 44 anos atrás, houve na mesma região um acidente que deixou 17 mortos, estudantes, e foi um acidente de trem. Então, será que é a região que tem esse karma? O que acontece por aí? O que leva tanta gente a morrer junto, né? Gente muito jovem, tudo isso nós vamos também conversar hoje aqui no nosso programa. E a Márcia e o Lordello vão dar um alento aí para as famílias que perderam esses entes tão queridos e tão, né, no começo da vida, na verdade, cheio de planos. É aquilo que o jornal falou. Eles perderam os seus sonhos, morreram com eles os seus sonhos. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Lordello. Diga. Tem um detalhe só para a Marcinha também discutir daqui a pouco. Quando você comentou do acidente em Mogi das Cruzes, Bertioga, eu descubro uma outra coincidência que para mim é muito preocupante. Outra coincidência? É outra coincidência que você não vai acreditar, Sônia. O motorista se chamava Antônio Carlos da Silva. Sim. Ele partiu para a profissão de motorista porque o pai dele era motorista de caminhão. Olha só, então ele gente. acabou gostando daquilo e virou. Só que há 5 anos o pai morreu de acidente de caminhão. Meu Deus do céu, que coisa, né? Parece umas coisas. E uma sina, na verdade. E sabe que um dos passageiros que sobreviveu tinha absolvido o motorista, dizendo que ele tentou de tudo, muitas manobras, tentou frear o ônibus de todas as maneiras, mas a impressão que teve que não foi perícia do motorista, faltou o freio naquele momento e aí aconteceu a tragédia, por mais que ele tenha tentado manter o controle do veículo.
veículo, mas não deu, a pista estava molhada, inclusive. Só que na mochila de uma das estudantes, me parece, eles encontraram o rascunho de um abaixo-assinado de todos os alunos que são passageiros desse ônibus, que eram passageiros desse ônibus, que já iriam pedir uma providência contra ele, porque em dias de chuva e de neblina ele vinha fazendo manobras arriscadas e eles acreditavam que ele estava colocando em risco a vida de todos eles, e aí acontece esse tipo de coisa. Então, essa tragédia ainda deve sofrer uma reviravolta que vai bater lá no motorista, na verdade. Se confirmado que é realmente um abaixo-assinado, se os outros passageiros que sobreviveram confirmarem isso, se localizarem aqueles que estão vivos ainda e assinaram também esse abaixo, aí a situação do motorista pode se complicar bastante. Mas isso é uma outra história, já a gente começa a falar. Bom, vamos falar dos assuntos dessa semana que repercutiram bastante, tá? Certo. A primeira entrevista da Giovana Oliveira, a cunhada da Ana Hickman, dizendo o que aconteceu naquele quarto de hotel, de onde o atirador, aquele que dizia que ia matar a Ana Hickman, é quem acabou saindo de lá morto. Vamos conferir uns trechos agora e aí a Márcia e o Lordello analisam pra gente. Aí ele foi entrando e aí começou a falar, não é um assalto, eu vim acertar as contas com a Ana, eu tenho contas para acertar com ela. E aí começou a falar um monte de barbaridades com a Ana, que conhecia ela, que tinha contas para acertar com ela. E a gente foi ficando muito sem entender o que era aquela conversa, né? E aí ele começou a falar que tinha um relacionamento com a Ana, que ele era um estudante de medicina, que ela tinha acabado com a vida dele, que ele tinha emagrecido 14 quilos. E aí a gente foi ficando, acho que cada vez mais assustado com tudo isso, né? Sentou o Guto, sentou a Ana, eu sentei. Ele falando sempre um monte de coisas, xingando muito a Ana, sempre falando coisas muito pesadas. Queria que a Ana pedisse perdão para ele de tudo que ela fez para ele. E ela falava, eu te peço perdão, nem sei o que eu fiz, mas eu te peço. E eu estava do lado dela, uma hora eu abracei e ele falou, Giovana, tira a mão dela. Então eu tirei a mão da Ana e eu só pus o braço assim nos ombros dela. Eu rezava muito, César, porque eu só falava, Deus, tem misericórdia que alguma coisa nesse quarto pequeno vai ter que acontecer, né? Como que a gente está aqui com essa arma, como que isso vai acabar, né? Ele começou a falar que ia fazer roleta russa. Eu acho que isso era uma das coisas que eu lembro que isso deixou a Ana muito nervosa. Então a gente estava perto, eu quis abraçá-la rezando, porque eu falei, é o que a gente pode fazer no momento. Ele pediu para tirar a mão dela e eu só pus a mão no ombro dela para tipo, tamo junta, tô aqui. Quando ela caiu e com o peso dela o meu braço foi, então eu fiquei de lado. Que foi a hora que ele atirou. Acho que, como se eu tivesse sentido um soco no braço, mas acho que o barulho do tiro foi pior do que a sensação. Eu lembro que eu dei um grito na hora, de susto, e eu vi a cena do Guto pulando em cima dele, segurando, e o Guto gritando, corre, e a gente correu, e eu e a Ana, a gente gritava muito, socorro. E quando a gente começou a correr, eu devo ter conseguido dar uns 3, 4 passos correndo, e minha perna travou e eu caí. No momento que eu caí, eu vi que eu tinha sangue na mão, porque eu estava com uma blusa de manga comprida. Então eu vi que eu tinha sangue na mão, eu olhava para minha perna e não via nada de sangue, mas a minha perna não andava. E nesse momento, César, eu devo ter dado uma apagada, porque eu lembro do Júlio logo na sequência, que foi o cabeleireiro que a gente tinha contratado, me falando, Giovana, é o Júlio que você contratou, porque a gente não se conhecia pessoalmente, né, apenas de imagem de WhatsApp. O Júlio me arrastou para dentro do elevador. Do elevador ele me arrastou para a rua, porque a gente não estava o elevador de serviço, então não saía no lobby do hotel, saía direto para a rua. Ele me arrastou para a rua e ele gritava muito, cadê a ambulância, cadê a ambulância, cadê a ambulância? E não tinha ambulância. E ele me deixou deitado e falou, Giovana, eu vou buscar um táxi. Isso na rua? Na rua, jogada na rua. E eu lembro de ter voltado e sentado e vomitado. Voltei, mas a minha perna, César, doía muito. Tanto que eu não entendia o porquê da dor na perna. E nesse momento começa a juntar gente, né? As camareiras, gente de rua. E as pessoas falavam, mataram o marido da Ana Hickman. E isso pra mim, porque o Guto e o Ale são muito parecidos. Isso pra mim, eu falava, mataram o Guto. Esse pra mim, eu só escutava isso. Tipo, eu falei, mataram o Guto. Comecei a ficar desesperada com essa informação. O Júlio conseguiu parar um táxi, foi me arrastando até o táxi sozinho.
Fui arrastada mesmo, como um saco de batata. Tipo, graças a Deus que o Júlio teve essa persistência, essa existência, essa coragem. Me colocou dentro do táxi. A gente parou no hospital. Ele foi junto o tempo todo com você? Foi dentro do táxi comigo. Pelo amor de Deus, não fecha o olho. Ia rezando, ia mandando o taxista acelerar. A gente chegou no hospital e eu já estava vendo tudo branco e preto. Aí vieram com a cadeira de roda. E aí, nesse momento, eu já comecei a ver tudo branco e preto, e no hospital eles vão perguntando na emergência o seu nome, o que aconteceu, porque eu estava sem lei, sem documento, o Júlio só sabia que eu chamava Giovana, também não me conhecia, né? E eu tinha muita preocupação, eu quero notícia da Ana e do meu marido. E eu estava muito nervosa com isso, e eu falava, você tem notícia da Ana e do meu marido? E eles falavam não. Eu pedia muito para não morrer, eu pedia muito para eles na emergência, pelo amor de Deus, não me deixe morrer. Não me deixa morrer. Não, essa era... Porque você já... É uma sensação tão estranha, porque você vê tudo meio preto e branco, ao mesmo tempo você vai vendo a cara das pessoas, fica muita gente em volta quando é emergência, né? Muita gente ali falando. E quando a gente foi para a sala de emergência, o médico falou, parabéns, equipe, a gente conseguiu mantê-la viva. E isso, eu falei, nossa... conseguiram me manter viva, realmente eu podia morrer, né? O meu braço, o tiro entrou desse lado, saiu desse e como eu tava assim, pegou direto na barriga. Então foi um tiro só que percorreu tudo. Eu tive sorte que meu braço é fino e não aconteceu nada no meu braço, mas a bala, ela percorreu todo o meu abdômen e veio parar na perna. Tive 9 perfurações internas, né? E teve uma explosão na femoral. Os médicos acharam que, eu fiquei sabendo agora, né, que a pele, o corpo humano mesmo, ele absorve o projétil e fica. Então, se eu tivesse que tirar o projétil, eu ia ter que passar por mais uma cirurgia. E essa cirurgia você pode ter um problema de pegar algum vasinho, de pegar algum nervo. Então, o estrago poderia ser maior. Como não foi perto de nenhum osso, então eles acharam por bem tirar, ficar aqui, né? Não tirar e ficar, então, melhor do que passar por outra cirurgia, né? Então, pode ficar. Hoje, depois de todos os médicos, todos os enfermeiros de Belo Horizonte, de São Paulo, todo mundo quando lê meu prontuário fala, você nasceu de novo. Né? A gente não entende muito de medicina, das coisas, mas era uma coisa que me marcou muito, assim. Todo mundo que olhar, todos os médicos que chegaram até mim falavam, Giovana, você nasceu de novo. Tudo o que aconteceu para você, tanto o tiro que você tomou, o caminho que a bala fez, a femoral, ela pode matar uma pessoa, de explodir rapidamente se a pessoa não é atendida a tempo. Tudo, se você não tivesse a pessoa que te trouxe tão rápido para o hospital, você também teria morrido. Então, depois de escutar isso, César, eu acho que foi Deus que quis que as coisas acontecessem assim. Nossa, gente, você já viu isso e ouvir de novo impressiona. Né? Sabe que a Ana estava assistindo a entrevista, não é, da cunhada, teve uma crise de choro no meio do programa, que foi no Hoje em Dia, o César Filho que estava entrevistando a Giovana. E o marido da Ana, o Alexandre, ele disse que agora eles estão atrás de tecnologia, de segurança, né? E segundo os sites, ele disse o seguinte, o Alexandre Correia, nesse momento estamos atrás de tecnologia. Já recebemos algumas propostas e estamos contratando uma empresa israelense. E as empresas israelenses de segurança, elas são de segurança de guerra, na verdade, né? De prevenir atentados em hotéis, em locais públicos, em templos religiosos, essa coisa toda. Então, é evoluidíssimo, na verdade. É isso que eles estão contratando, uma empresa de segurança israelense. O Lurdelo vai poder falar bem melhor a esse respeito, né, Lurdelo? Mas em relação a essa história de que todos os médicos leem o prontuário da Giovana e falam, Giovana, você nasceu de novo. A Ana, que era para morrer, não levou nenhum tiro. A Giovana, que levou o tiro, era para morrer e não morreu, né? O único que saiu sem vida dessa história foi justamente aquele que acabou provocando toda essa trágica situação. O erro dele, ou a loucura dele, fez com que ele pagasse pela vida para que os outros 3 pudessem sobreviver. Espiritualmente, como é que você vê isso, Márcia? Espiritualmente é o seguinte, pode parecer para a gente fatalidade, mas para eles não existe fatalidade. É uma programação. Certo. Em que as pessoas têm que passar, de repente, por isso, por um aprendizado e tudo mais. Mas, assim,
essa menina, ela foi o anjo da guarda em primeiro lugar da Ana Hickman. Até a Ana essa menina gritou por Deus naquela hora, pelo que eu entendi, ela clamou Deus. Isso Deus chamando, Deus deu livramento, morrer, porque ela poderia ficar aleijada, ela poderia ser no coração, quer dizer, ela teve sim, na minha opinião, o livramento, não que ela fosse morrer, mas ela poderia ter 1000 coisas. Sim, ela poderia realmente, os médicos falaram, ter ficado numa cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. Isso sim é livramento. Aí nisso eu acredito, quer dizer, ela teve uma diluição de karma, olha que coisa linda. Eu acho que é assim. Eu acho que elas são tão amigas, eu acho que Deus estava tão presente, bom, Deus está presente em todo lugar, mas quando ela clama a Deus ali, meu Deus, o que nós vamos fazer aqui? E aquela arma ali, eu fico imaginando, me dá um calafrio, eu fico desesperada. Então, naquele momento, ela teve sim, elas, né? Mas ela teve o livramento sim, ela, até por estar na frente da Ana, até por colocar a mão na Ana, quer dizer, eu estou aqui, ela teve o livramento divino de não ficar numa cadeira de rodas, e isso eu tenho certeza absoluta que é diluição de karma. Agora, eu fico imaginando a Ana, a situação que ela se encontra, porque isso marca a vida de uma pessoa. Claro, só de como eu digo, esse moço era melhor vivo, ele era um obsessor, esse rapaz tá assim de gente assim. Ele idolatrava a Ana. Então ele imaginava que ela fosse o quê? Esposa, namorada dele na cabeça dele. Ele era um encosto vivo dela, um obsessor vivo. E eu já disse aqui no programa que ele é um obsessor morto. Ai, mas é cruel você falar isso. Mas a gente eu já matei, tô rezando. A gente tá fazendo o tudo, mas a gente tem que falar a verdade, quer dizer, para afastar. Já a gente eu trabalho na federação e com uma série de coisas, a gente tá rezando, mas assim, você imagina um homem completamente fora de si, todos lá ali assustados, de repente, pá! Primeiro que ele está cheio de nuvem, ele morre e fala, não sou eu, porque eu ia matar. Então, até ele acordar. Agora, esse tipo de alma, não tem como, Jesus Cristo. Ele não tem entendimento dessa passagem. Ele vai ficar onde? Grudado em quem ele idolatra, né? Infelizmente. Mas isso está sendo visto. Eu sei que as orações do povo, para esse caso da Ana Hickman, porque oração de 1, 2, 3, 4... é muito importante. Então, essa coisa de mandar para Ana carinho, carinho, para o meu coração vai blindar. Tá ótimo. Tá? Mas mais do que isso, encaminhar essa alma, caramba. Porque, afinal de contas, ele é um ser humano. Agora, quase morre todo mundo, quase acabou. Essa moça, para mim, é o anjo da guarda. E como anjo da guarda aqui na Terra, ela sim teve o livramento. Não sei se você... ela teve o livramento maravilhoso da vida dela, não é à toa que ela está assim, mas imagino o quanto tenha ficado marcado isso na vida dessas pessoas. E o que a Giovana pode fazer espiritualmente, em termos de oração, não sei como, para acabar diluindo toda essa coisa negativa que ainda deve estar dentro dela, aquela atmosfera daquele quarto fechado, mesmo com o Ana, lá né? dentro ameaçando matar. É o Salmo 143, que é o salmo que dilui pensamentos. Pensamentos negativos. Diluem, assim, fatos na nossa mente. Então, você que está em casa, que também tem traumas, sabe trauma? Que você está chocada, que você não quer, sabe? Você falou, não aguento mais, a terapia só não está dando conta. Mas faz com fé o Salmo 143. E quem quiser nos ajudar a encaminhar 143. Essa alma para libertar esse rapaz, é o Salmo 76. Quem quiser ajudar, por que não? Uma vez por dia, uma vez por semana, para libertar. Agora, você está aí, desesperado, com esse pessoal do ônibus também. Não, gente, ninguém aguenta, todo mundo fica em choque. Salmo 143, jejum. Jejum espiritual é um negócio sério. Fica uma semana sem comer carne, só peixe. Sem álcool, sem fumo, sem peixe e sem sexo. Você também, com esse jejum, você faz isso aqui, ó. Você levanta o teu padrão vibratório e a tormenta sai. Porque você sabe que eu estava vendo aí a Ana Hickman, que dor que ela está sentindo, gente. Aquilo ali é, sinceramente, pior que a morte que ela está passando. Tá certo. Bom, já a opinião do Jorge Lordelli, inclusive essa história do marido da Ana Hickman está contratando uma empresa de segurança israelense, né, para tomar conta da família, nunca mais, se Deus quiser, ninguém deles, principalmente, que já passaram, né, vivenciar uma história de terror mesmo, como a que aconteceu com eles, tá, Lordelli? Mas agora, deixa eu conversar aqui
Bom, de volta aqui ao nosso programa, agora o Jorge Lodello vai falar do esquema de se contratar uma empresa israelense de segurança para guardar a família da Ana Hickman e ela própria, é claro. Como é que você vê isso? Vale a pena? Que no Brasil tem equivalente, não tem equivalente? Precisa ser lá fora? Como é que é? Olha, o Alexandre, o marido dela, gosta de segurança. Ele já trata de um esquema de segurança para a esposa. É óbvio que sempre você pode melhorar. Eu acho que uma empresa israelense, como uma empresa brasileira, ele vai encontrar serviços da mesma qualidade ou até maior aqui no Brasil, mas o mais importante é que eles entendam que segurança é 24 horas. O que aconteceu naquele dia? A Ana veio a Belo Horizonte e ia voltar no mesmo dia, ou seja, pega o avião, vai para lá, faz o evento e volta. E calculou-se que não havia, em tese, nenhum tipo de preocupação. Ou seja, no mínimo, eu entendo que nós deveríamos ter ali um segurança, um vigilante armado na porta do quarto, pois aí não teria como a pessoa enfrentar uma pessoa experiente, alguém que possa realmente traduzir e fazer uma leitura se há um perigo ou não. Mas não era fácil o atirador sair do elevador, matar o segurança que está na porta e entrar no quarto? Não, porque a pessoa habilitada a fazer segurança, que a gente chama de segurança VIP, é uma pessoa que ela tem um olho, ela consegue enxergar aquilo que aquela pessoa que está lá a trabalho não consegue. Tanto é que a gente verifica em diversos filmes, principalmente quando se trata do presidente americano, aonde o segurança fala, olha, o presidente não vai entrar aqui. Por quê? Porque o segurança está sentindo que tem um problema. Eu acho que o que aconteceu foi terrível, foi uma coisa kármica no sentido de o relato da Giovana é impressionante, porque nós estamos falando numa distância de 2 metros, a pessoa acertou um tiro e esse tiro não foi fatal. Agora, é um recado para a família da Ana, o Alexandre, que é importante você sempre filtrar e ter um esquema de segurança. Pessoas muito conhecidas, pessoas que se destacam na sua região ou na mídia, precisam ter um esquema de segurança. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou viciado em segurança porque eu lido com isso. Eu fui especialista. Olha, nós fomos no casamento da Léo. 500 pessoas fora. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Inicialmente eu e a Sônia, mais a Marcinha e a Vida Vrat, a gente sentou num local onde eu gosto de sentar. Eu gosto de sentar de costa para a parede. Eu gosto de ver o que está acontecendo ao meu redor. Depois, Sônia, quando nós entramos no salão de festa, nós sentamos no meio da festa, porque aquela mesa estava reservada para você, que era a madrinha, ali hoje eu fico preocupado. Por quê? Porque as minhas costas, eu não estou vendo o que está acontecendo atrás. Entendi. Então, toda hora as pessoas queriam tirar foto com a Sônia com a bolsa dela, com as coisas dela, eu estou preocupado. A minha vida é ver segurança. Então, quando eu vou, exemplo, eu vou no restaurante, eu escolho sempre uma cadeira, uma mesa, onde eu sente com as costas para a parede. Outro detalhe que eu vou dar uma dica, eu vou ao restaurante, fico longe do caixa. Porque quando há um assalto, o assalto é direto no caixa. Então, as pessoas que trabalham com segurança enxergam aquilo que o leigo no seu dia a dia não enxerga. Tenho certeza que o Alexandre vai fazer boa contratação e reforçar essa segurança, porque o que a Ana passou, o que o irmão dele passou e a Giovana não é brincadeira. Não é verdade mesmo, né? Tem só um detalhe aí, eu vi a entrevista na íntegra no dia que aconteceu. Ela fala que de manhã, que eles tomaram café da manhã, ela notou o atirador lá, ela veio reconhecer depois através das fotos. Olha o sentido dessa menina. Ela prestou atenção nele. A Giovana que levou o tiro. Nossa. Você vê? Quer dizer, a sensibilidade. Ele estava cercando. Ele estava cercando, analisando, seguindo. Esperando, é óbvio, o momento exato de eventualmente fazer o ataque. Ele conseguiu, ele foi feliz no seu planejamento, foi feliz. Quando entrou no quarto, aí você tem uma variável, era 1 contra 3, só que ele tinha uma arma na mão. Então, o Gustavo teve uma habilidade tremenda, uma força física, uma habilidade, e o que a Giovana contou, que eu acho que é um grande mérito do Gustavo, foi quando ele está segurando o braço desse rapaz com a arma e ele fala, menina, sai do quarto. Porque ele sabia que ali era matar ou morrer. Não tinha conversa. Mas alguma coisa tocou nela, lógico, né? Depois que ela viu as fotos do atirador, é que ela reconheceu que era o cara que ela tinha percebido lá no café da manhã, viu? Bom, olha, já casamento de Angélica e Luciano Huck. A Angélica dá um depoimento impressionante, né? Do que ela vive sentimentalmente com o marido,
Márcia estava aqui falando que isso é coisa, só pode ser coisa de outras vidas, já já a gente fala para vocês, o que levou ao MC Biel a essa fase de turbulência. E o marido da Whitney Houston, a famosa cantora que morreu a filha que ela teve com Bobby Brown, o Bobby Brown agora dizendo que não estava chapado, ou seja, não estava drogado, e eles todos, né, eram dependentes químicos, o pai, a mãe e a filha, que infelizmente veio a morrer como a mãe. Ele diz, eu não estava chapado, mas eu transei com um fantasma. Ele só não fala se é o fantasma da ex-mulher dele, mas ele detona com fé e vontade a Whitney Houston, mesmo depois de morta. É uma coisa tenebrosa, a energia que cerca o Bobby Brown. Já a gente fala disso. Bom, deixa eu voltar aqui para a gente continuar a nossa conversa, falar da entrevista. A Angélica deu uma entrevista para a Revista Contigo na última semana, que está repercutindo até agora. E ela diz o seguinte, olha, o site Fuxico, inclusive, reproduziu um trecho que fala dessa parte sentimental e espiritual, acredito eu. Que ela diz assim, apaixonada, Angélica contou que acredita que eles tinham, ela e o Luciano Huck, que se encontrar, porque era algo do destino. E a Angélica diz, antes de nos encontrarmos, estávamos procurando sempre um ao outro, sabe? Era karma. É capaz de, se eu morrer e nascer de novo, nós voltarmos a nos encontrar. Além disso, a Angélica afirmou que subiria ao altar com o apresentador muitas vezes. E ela diz, eu casaria com o Luciano várias vezes. Acho que nossa história é realmente kármica. Estamos juntos há tanto tempo, é tão intenso que nem lembramos como era antes, como é que era namorar outras pessoas. Ela diz, assim como todas as famílias, nós também temos momentos bons e outros nem tanto, mas somos uma família bonitinha. Ela diz que não é família de comercial de margarina, como muita gente fala, mas eles são sim uma família bonitinha. E ela diz que com certeza a relação deles é kármica, ou seja, vem de outras vidas. Eu tenho a sensação que quando fala karma, é uma coisa que é de resgate, de erros do passado, envolve dor, sofrimento, mas a Márcia está dizendo que não é bem assim, Vamos né? falar, a lição de casa espiritual. Tá. Então você tem o karma de ter 3 filhos, e se você fizer o aborto, você vai estar quebrando o karma. Entendi. Você entendeu? Tá. Então você tem o karma de encontrar aquele homem que foi teu marido e casar. De repente você não é obrigado a ficar com ele, mas você... Então é cumprir o que está predestinado. Quando ela fala de destino, é isso mesmo. Destino, exatamente. Então, assim, a gente sabe que eles dois, até porque eles passam, né? Eles são assediados de qualquer maneira, um homem bonito desse, etc. Mas existe amor, não é paixão, é amor. E toda vez, exceto no estupro, quando uma mulher faz filho com homem, ela pode não gostar mais desse homem depois, pode ser a encrenca que tiver, porque a turma tem uma encrenca com o ex-marido, normalmente, mas se você casa com um homem e tem filhos, isto é kármico. Isto foi combinado antes. Estas almas do marido, você e os filhos eram para estar juntos. Isso, gente, não significa que não se pode mudar, ou seja, não se pode separar, mas que há de se respeitar o pai dos filhos da gente, sim. O que há de eterno, não tenha dúvida. O caso deles, quase morreram, né? Então, juntos... É verdade, né? Eles tiveram até essa experiência de quase morte juntos mesmo. Foi uma loucura. Que coisa doida, é? Os anjos da guarda estão numa concordância na vida deles, e eu tenho certeza absoluta que se voltarem, se precisarem voltar... Pelo que eu sei do perfil dele, porque eu já fiz, ele volta, mas ela não vai precisar. É mesmo? Aí, infelizmente, ela não. Tá? Pelo perfil espiritual. Ele precisa voltar para a Terra e ela não. Então vai ficar meio assim, a gente fica triste, né? De saudade. Não tem uma coisa que você tem saudade aqui dentro, uma angústia, você não sabe do que é. É falta e saudade das pessoas que viveram com a gente numa outra vida e que agora não estão mais. Então eu acho que ela não volta e ele volta. Cumpriu-se o karma real, de existência, e não só dessa vida, a existência deles como espírito. Provavelmente é isso. Então, o que me consta é que talvez, eu não vejo morte nenhuma para os dois, mas ele vai primeiro.
Assim, e é pelo perfil. E ela fica, porque ela vai cumprir para ficar e não precisar voltar para este plano. Então, eles estão em cumprimento de karma, eles são mesmo farinha do mesmo saco, a gente chama farinha do mesmo saco. Eles se amam de verdade e vejo dificilmente alguma coisa separar esses dois. Tá, bonito demais. Né? Bonita demais essa história. O Lordelo vai falar a respeito em um minutinho. Bom, deixa eu voltar aqui, Lordelo. Como é que você vê essa história de amor tão bonita da Angélica e do Luciano Huck? Eu acho muito legal, eu gosto dos dois. Eu acho que os dois tiveram diversas experiências amorosas com outras pessoas, não deu certo. E deu certo sim. Só que, Sônia, eu tenho vários seguidores que estão fazendo um questionamento à Márcia. Estão dizendo que eles acham que há uma possibilidade desse casal se separar. Por quê? Não sei, opinião das pessoas. Tem dó, né? Tenha santa paciência. Não, olha, a gente estamos mal criadas com seus seguidores aqui, mas tenha dó, né, pelo perfil espiritual dos dois, eu fiz em outras ocasiões, mas não vejo... Ficam juntos mesmo. Ficam juntos mesmo, até velhinhos mesmo. Legal. E assim, isso é amor. É tão raro existir um amor como esse, né? Então, eles estão de parabéns. Não vejo separação, não, Lordelo. Agora, já que nós estamos chegando no Dia dos Namorados, a Márcia tocou em amor, eu queria tocar num assunto que é relativo a isso. E eu queria pegar o caso do Ronivon. Certo. O Ronivon foi uma pessoa que ele encontrou a esposa dele, que era amiga dele de infância. A Cris, né? E muita gente, Márcia, acaba fazendo isso. Você, às vezes, passa uma vida, aí você, sem querer, você encontra uma pessoa lá atrás que você se interessou e não deu certo. Como é que funciona isso? Tinha que ser, né? Então, de repente, você se amadurece, você deixa de ser um infantil espiritualmente e começa a ver a pessoa do lado do passado com outros olhos, e a pessoa te vê também. Isso é muito bonito e chama-se destino. É destino mesmo. É destino, tem que gente. ser aquele que é. Porque tem gente que cisma com o primeiro noivo, né? Você sabe. Ai, amo o primeiro noivo. Tá casado e tudo. Ai, mas meu primeiro namorado. Isso aí já não é destino, isso é loucura. Agora, eu conheço muita gente que volta e casa com o primeiro namorado. Isso já é destino. Tá? Mas é bárbaro isso. E amadurecimento, né, Lordelo? Amadurecimento. De repente você fica pronto para aquele encontro mesmo. Deixa de ser infantil espiritualmente. Agora, estou colocando agora, virou questões amorosas aqui, Sônia. Faz a pergunta. Mas estou colocando o seguinte: existem mulheres que tiveram um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa fez um mal muito grande. Por exemplo, houve uma traição terrível. E essa pessoa, daqui para frente, passa a carregar, Márcia, tudo isso na sua vida atual, impedindo outros relacionamentos. Daqui a pouquinho a Márcia responde. Deixa eu só te falar uma coisa, porque a gente estava falando da tal da famosa aí, ela é famosa, todo mundo conhece, todo mundo gosta. E tem uma surpresa que vai deixar mesmo você de boca aberta, daqui a pouquinho a gente conta, tá bom? Bom, como é que fica essa história, Isso é muito comum, né? É comum, embora, né, tem aquela história que a gente é produto daquilo que a gente faz, do que fizeram com a gente. Mas então... aí eu tô pensando assim, a pessoa ficou traumatizada, precisa de terapia, né? Não tem outro jeito. Salmo 119. Mas ela tá mandando, na verdade, ela também manda energia negativa para aquele que fez mal para ela. E você acha que não chega? Se eu pensar em você agora, você vai receber uma descarga elétrica, eletromagnética minha. Certo. Então, o que acontece? Vive uma obsessão isso. Tem que cortar. A gente tem que cortar isso. A gente tem que... perdoar é difícil. Né? Como é que corta isso? Você responde daqui a pouquinho? Estou interessada. Tá bom, então. Bom, voltando aqui, ficou alguma pergunta? Não ficou só. Não, como perdoar. Tá. Vamos lá. Bom, como a gente não perdoa mesmo, é muito difícil a gente perdoar. É do ser humano, né? Infelizmente. Existe a hora da misericórdia, que é às 3 horas da manhã. Não tem que ser na hora grande, às 3 da manhã. Essa moça, por exemplo, ela vai dizer assim: dou a misericórdia para você, fulano de tal, que me magoou. E também peço a misericórdia das pessoas que eu magoei. Tem que fazer 16 dias. Eu dou a misericórdia para você, fulano de tal, e peço a misericórdia também das pessoas que eu magoei. E depois de 16 dias, isto resolve a vida da pessoa. É despolarizado da aura dela essa coisa,
mesquinharia, vamos dizer assim. É automático isso. É bárbaro fazer isso. São 16 dias às 3 da manhã? É. Tá. Depois um banho de alecrim, que é o banho da alegria, junto com manjericão, que é o banho do conforto. Mistura alecrim com manjericão, que vai te dar um conforto na alma, bate no liquidificador e toma o banhinho durante esses 16 dias 4 vezes. Tá? Toma do pescoço para baixo. Vai te dar um conforto na alma e uma alegria. Banho é sensacional, gente. Maravilha, então. Olha, já prepara papel e caneta aí, porque a Márcia daqui a pouquinho vai dar a simpatia para você encontrar um amor, casar, é isso, né? Tem a simpatia, porque Santo Antônio também é o santo da abundância, da agricultura. Tá, que legal. Então a gente vai ensinar com o pãozinho dele e para casar. Então você que está solteira, divorciada, viúva, é para vocês, para casarem. E o pãozinho para você ter fartura esse ano todo vida, também, não tá? Faltar nada, na verdade. Fala, Mandela. Olha, vai bombar a audiência. Essa simpatia para casamento aí vai ser uma coisa, né? De funciona, lógico que funciona. Santo Antônio é casamento inteiro, não tem jeito. Antes disso, vamos falar da fase turbulenta do MC Biel, né? Tá se falando que ele precisaria tomar um banho de sal grosso e rever as responsabilidades. Já já você fala disso e o Lordelo também, tá? Bom, agora vamos ver essa história aí do MC Biel. Espiritualmente, karmicamente, 20 anos, de repente o mundo desaba na cabeça dele porque ele só faz uma coisa errada, né, nos últimos tempos. Como é que é? Ele nasceu dia 20 de março de 96. Ele é abençoado por 2 Marias, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Aparecida. Ele deve estar rico, porque essas 2 santas ajudam a pessoa a ter dinheiro. O que acontece é que ele está num ano, eu estou preocupada com ele, preocupada no sentido espiritual, porque ele está passando o momento do ano 5. Ano 5, acidentes. Dificilmente ele não vai sofrer acidente esse ano. Credo, mas já foi. Já passou? Ah, não foi essa do acidente, quase atropelamento? Você tá falando de uma coisa mas mais é um séria. ano. Então, eu tenho medo porque ainda há de vir. Um ano perigoso demais. Um ano ele pode se envolver com mulheres casadas ou noivas e engravidá-las. Eu vi tudo isso para esse menino. Então tá bom. Então ele vai ter alguma coisa aí de acidente ainda. Ele tem que sabe, ele tá ousado demais, ele acha que, infelizmente, subiu a cabeça. Eu vou falar o quê para você? Bom, subiu a cabeça, mas ele tá num ano terrível e o pior acaba agora no final de junho. Se eu fosse ele, eu ficava bem quietinha, eu ia rezar, eu ia até o final de junho, porque ele tem riscos quer dizer que tudo isso é até o final de junho. Que não, o ano 5 continua até o dia 31 de dezembro. Uau, mas esse perigo maior, essa coisa dele tá mal, ele tá hiperativo, ele não para. Toda. Hiperativo, reativo. Eu não sei, é um menino que eu gosto tanto da música, mas a gente já vê a cara dele mal, eu já sinto a aura dele pesada, tá reativo, tá hiperativo, tudo serve, tudo pode, sabe essas coisas? Está acabando com a vida dele. Então, ele vai perder um pouco de dinheiro. Perguntaram para nós se ele vai ficar pobre. Não vai ficar pobre, porque as santas que ele tem são maravilhosas. Agora, se ele continuar fazendo tanta coisa errada, é um perigo para ele. Você sabe como é a população. É uma judiação. Acho que a mãe dele tem que rezar 3 salve rainha por dia por ele até o final do ano. Acho que até o final desse mês, se eu fosse ele, ficava quieto na minha casa, porque ele está vivendo um inferno astral mesmo, um ano perigosíssimo mesmo. Existe inferno astral depois do aniversário? Porque existe do ano, né? Existe. Não, ele existe o inferno astral antes e depois um pouquinho da data de aniversário. Mas como ele está no ano 5 e está com um ano 1 também, uma parte do ano 1 até junho, o ano 1 é Marte. Né? Você imagina um menino desse sob o comando de Marte. Eu quero brigar porque eu sou gostoso, porque eu faço, eu ponho a mão na sua cara. É isso que ele está fazendo. Então, é um perigo. Tem que tomar, tem que tomar uma série de cuidados. Tá, daqui a pouco o Lordelo fala pra gente como é que fica a história do acidente, né? Do atropelamento na vida do MC Biel e da menina, da motoqueira, que também a moto não tinha placa e a coisa se complicou pro lado dela, coisa que ela não esperava. Bom, deixa eu voltar, Lordelo, agora você pode falar o que você quiser. Diga. Não, Sônia, eu acho que a Márcia colocou muito bem. Eu acho que o MC Biel é um cara talentoso, teve um sucesso estrondoso muito rapidamente e tem que saber lidar com a fama.
Tá. Se você quis ser cantor, se você quis ser famoso, se você quer ganhar dinheiro, tudo isso tem um ônus e você tem que saber encarar. O que eu fico chateado é com duas moças que toparam junto com a vida dele e as duas foram para a delegacia contra ele. Uma delas, que é a repórter de um grande portal no Brasil, foi fazer uma entrevista e foi destratada, foi ofendida e ela foi à primeira delegacia de polícia da mulher da capital de São Paulo e fez uma queixa. Eu quero trazer para você o que essa moça falou, como ela se sentiu após da maneira que ela foi destratada por esse rapaz. Ela falou o seguinte, Sônia, que nos chama a atenção ao sofrimento dessa moça. Ela falou o seguinte, após a entrevista, peguei minhas coisas e fui embora. Entrei no táxi e tremia. Aí comecei a chorar. Lembrei das pessoas da sala que estavam rindo de tudo que eu vi uma vez, 2 vezes, 4 vezes. Quando saí, percebi tudo o que aconteceu e tantas coisas que eu vi em 10 minutos. E aí que você percebe o absurdo da situação. Foi aí que ela compartilha com a sua família, com os funcionários desse portal, e ela resolveu fazer essa denúncia. Tá certo, então eu volto aqui já. Olha, ganhei essa almofadinha linda da Márcia Fernandes, São Miguel Arcanjo, muito linda, obrigada. Imagina, viu, Márcia? querida. Obrigada mesmo, amei, com a espada merece. corta a maldade. Corta tudo. Corta tudo. Sônia, eu acabei de tirar a fotografia aqui das simpatias, Sim. Postei, minhas seguidoras estão todas assim, eu preciso arrumar o homem da minha vida. O Nordelo é rápido nas postagens, impressionante, viu? Bom, para encerrar o Biel... Eu acho que ontem assistindo o seu programa, eu acho que você falou uma coisa importante. Tomara que fatos terríveis, horríveis que ele fez, faça com que ele reflita, porque está sendo pesado para ele, e ele cresça como jovem, que ele faça um grande sucesso, né? e principalmente amadureça, porque ele tem a mesma idade da garota que eventualmente ele também ofendeu. Exatamente. Bom, vamos lá, o ritual é rapidinho. Márcia Fernandes, dia 13, segunda-feira, aqui está enfeitadinho, mas assim, é uma vela vermelha de 7 dias, 13 pétalas de rosa vermelha, não sei se dá para ver, 13 pétalas de rosa branca. Você vai acender essa vela com fósforo, ok? Quando que acende isso, Márcia? Segunda-feira, dia 13, exatamente. E vai orar 13 Pai Nossos para Santo Antônio, ok? Pedindo o quê? Um amor, primeiro um amor. Aí você vai pegar qualquer imagenzinha de Santo Antônio, uma fitinha vermelha, você vai dar 13 nozinhos e cada nozinho você vai... Santo Antônio, traga meu marido, Santo Antônio, traga minha esposa. 13 vezes, deixa no altar. Pega um pãozinho, tem que ser com a casquinha lisa. Santo Antônio, não deixe faltar alimento na minha família este ano. 13 vezes você vai pedir. Muito bem, acabou a vela? Você deixa ali, no dia de Santo Antônio. Você que vai casar, você vai pegar as 13 pétalas de rosa... Vermelhas, tá? Não sei se dá para pegar tudo, mas pelo tempo, mas pega as 13. Vai colocar o Santo Antônio em pé, né? Não por nada de cabeça para baixo, no saquinho. Vai pedir, Santo Antônio, traga o meu amor este ano. Vai guardar na gaveta de calcinha ou de cuecas, certo? Aí você vai pegar o pãozinho, vai colocar as pétalas brancas, todas, tá, gente? Que tá o tempo aqui. O pãozinho. Vai pedir que não me falte alimento este ano. Coloca dentro do açúcar da tua casa. Tá. O ano que vem a gente refaz. Simples, e você casa e não te falta alimento. Santo Antônio realmente é casamenteiro. Faça com fé. Maravilha, né? Tão simples, tão bonitinha, né? Eu fiquei encantada com essas velas. Linda, né? No formato de santo. Você tem, né? Tem então, todos a Márcia tem. Se quiser, vocês encontram lá no site, viu? Os livros também, Banhos e Rituais, são alguns deles apenas, mas você pode acessar o site www.marciafernandes.com.br, o telefone 11 3711 0180. E o canal do YouTube, você vai encontrar essa simpatia lá também. Com certeza, você vai colocar, né? Com certeza. Vou pôr no YouTube. Amanhã tá lá. Márcia Fernandes, tá? Alguma coisa para acrescentar? Não, tá tudo bem. Isso mesmo? Então, tá. maravilha. Só agradecer. Mas o que a Márcia já fez, impossível. Impossível, né? Simpatia. Bom, estamos indo embora. Obrigada mais uma vez, Márcia Fernandes. Obrigada, Jorge Nordelo. Segunda-feira a gente se vê 3 da tarde com mais um A Tarde Sul. Um ótimo final de semana para vocês. Até lá. Super beijo. Faça simpatia na segunda-feira, dia de Santo Antônio. Vamos casar. Tchau, gente. Vamos lá. Tchau, tchau.